Olá, muito boa tarde, eu sou Lucas Rinaldi e você está no programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito seu dia, que através dos louvores que aqui foram ministrados, através das palavras, Deus possa falar ao seu coração, que essa palavra toque no íntimo da sua vida, na vida da sua casa e na vida da sua família. No final, eu volto para deixar alguns avisos e me despedir. Que Deus abençoe muito a sua vida, nos vemos mais tarde e até mais. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço da cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação caminho, Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. O que posso dizer? Que posso dizer?
ti, Senhor. Tudo que somos é teu. Eu estarei com as mãos levantadas pra ti, louvor, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, O meu Você está agora no quadro F5, quadro que nós sempre dividimos em 3 partes. Primeiro a dica do dia, em seguida a mensagem do dia e por fim a nossa reflexão. E hoje a nossa dica do dia é louvor Rompendo em Fé, originalmente escrita pelo cantor Kleber Lucas e também regravada por diversos cantores, onde diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E hoje nós vamos falar a respeito de fé, sobre como usarmos a nossa fé. E é exatamente isso que esse louvor ele passa pra gente. Cada vez que a nossa fé é provada, a gente tem a chance de crescer um pouco mais. E você, sabe como usar a sua fé? Então o tema da mensagem de hoje é use sua fé. A gente vai ter como tema desse tema Romanos 14, dos versículos 17 ao 23. Então a fé, ela é como uma chave. Você sabe que para cada fechadura existe uma chave específica. Existem milhares de chaves e você não consegue abrir uma fechadura com qualquer chave. Você tem aquela chave que é específica. E Deus, Ele tem nos dado todas as chaves que nós precisamos para todas as portas que Ele tem colocado diante de nós. Basta nós utilizarmos a chave certa para que cada porta se abra. E esse capítulo do livro de Romanos, o capítulo 17, o capítulo 14, ele nos dá diversas orientações a respeito de relacionamento, a respeito de nossas condutas e sobre quando saber se uma coisa é certa ou se uma coisa é errada. E também sobre algumas comidas sagradas, que foram sacrificadas a ídolos, que foram proibidas. O verso 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Todos nós, por mais religiosos que sejamos, por mais tementes que sejamos, somos sonhadores e fazemos planos para muitas coisas. Porém, nem sempre temos a certeza de que o que queremos ou aquilo que nós estamos fazendo ou sonhando é da vontade de Deus e nem se dará certo. Então, como a gente pode usar a nossa fé? Como a gente pode saber de tudo isso? Então, hoje a gente vai aprender e saber como usar a nossa fé. Utilizando a nossa fé, então, para as nossas decisões pessoais, os nossos planos, os nossos projetos. E a primeira coisa é: a fé é pessoal. O verso 22 do capítulo 14 de Romanos, na parte A, diz: a fé que tens, tem-nas para ti mesmo perante Deus.
Então ela não é circunstancial, dependendo da situação, ou relacional, dependendo de outra pessoa. Ela é para ti mesmo. Embora a fé seja pessoal, o seu resultado sempre é social, sempre há consequência de bênçãos na vida de outras pessoas. A Bíblia nos diz que a fé é como um escudo, ali em Efésios, que protege apenas uma pessoa e deve ir à nossa frente. Se for colocada para trás, não dará certo, porque ela estará sendo usada da maneira errada. Então a fé não é uma opinião, ela não vem de homens. Por isso nós não precisamos nos preocupar com opiniões humanas, nem aderir a sistemas que esse mundo nos impõe, pois a fé ela é para agradar ao Senhor. Como diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, crer não é algo que está na natureza humana, mas na natureza de Deus. Para termos fé, nós devemos pedir ao Senhor fé, que nos dará a certeza permanente e forte como Ele. Não segundo as circunstâncias que a sociedade, que o mundo tenta nos impor, mas segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A fé é um vínculo de intimidade com o Senhor. É um vínculo de intimidade entre nós e a vontade do Senhor. Se queremos conhecer a Deus profundamente, devemos crer nele e ter uma fé do fundo do nosso coração. O segundo ponto muito importante é saber que a fé ela busca aquilo que é certo. O verso 22b do capítulo 14 de Romanos diz: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Neste mundo que nós vivemos, dominado pelo pecado, muitas vezes somos levados a aprovar e aceitar coisas que nos levam à condenação. Isaías 8:12 diz o seguinte: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama de conjuração, nem temais ao que eles temem, nem tomeis por isso temível. Deus então aqui ele quer nos levar a uma fé tão profunda nele, ao ponto de nossos conceitos, de nossas escolhas serem segundo a vontade e ao plano de Deus, e não segundo a moda que esse mundo, que essa sociedade tem imposto para nós. Ao aprovarmos coisas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, certamente seremos felizes e não seremos condenados por causa disso. A palavra de Deus ela deve ser a fonte da nossa fé. Existem muitos tipos de fé em diversas coisas. Você pode ter fé em diversas pessoas, em diversos objetos, situações, mas a fé verdadeira, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não importa se o mundo tem te condenado, não importa se as pessoas têm te condenado, é melhor ser aprovado por Deus do que ser aprovado pelas pessoas, pelo mundo que é injusto. A palavra de Deus nos diz em 1 João 3,20, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. Muitas vezes o nosso coração nos põe em dúvida, nos deixa dividido, nos deixa com medo, nos deixa com questionamentos, mas a certeza vem de um Deus tão grande, tão maravilhoso, de um Deus que é bem maior do que qualquer medo, de qualquer dúvida ou qualquer questionamento e nos livra de toda a acusação, nos dando a tranquilidade necessária. Terceiro ponto, a fé, ela não tem dúvida. Mas aquele que tem dúvida é condenado, porque o que faz não provém da fé. Nós não podemos tomar decisões em dúvida, porque certamente nós estaremos errando, mas Deus, Ele é o caminho certo. Deus é a certeza. Ele sabe o que será no futuro de forma clara e de forma objetiva. Por isso, antes de planejar e decidir, devemos perguntar a Deus, devemos saber se aquilo é da vontade de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios 14:12, há caminhos que ao homem parece direito, mas
ao cabo dá em caminhos de morte. Pode parecer muito perfeito na sua cabeça, muito lindo o plano que você tem, mas ele é da vontade de Deus? A fé certa não é assim. Muitas vezes não entendemos por que caminho, por que Deus está nos levando por esse caminho, porque parece um caminho de um sofrimento maior, parece ser muito mais difícil e a gente não entende. Quantas vezes eu já ouvi e já tive a oportunidade de falar: eu não sei por que você está passando isso, eu não entendo porque eu estou passando isso, mas eu sei, se eu estou passando isso, é porque Deus tem algo melhor para mim no final, é porque Deus tem algo novo para mim no final. Eu posso não entender agora, mas no final eu vou entender o plano dele, eu vou entender o que ele tem. Então, nós podemos não entender o que está acontecendo, mas temos a certeza de que no fim tudo acabará bem e alcançaremos a vida eterna, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos e os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Isaías 55:8. Além disso, sabemos que, assim como diz em 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. Quando não vemos nada, Deus vê tudo e Ele nos ajuda lá de cima. Por isso é melhor ter certeza de algo que não vemos do que depositarmos a nossa fé, a nossa esperança em algo em coisas visíveis, em coisas palpáveis, que nós sabemos que vai acabar. Pois bem-aventurados os que não viram e creram. E por fim, a fé, ela vence o pecado. O verso 23b diz: e tudo o que não provém da fé é pecado. A fé é de Deus e tudo o que não é da fé não é de Deus. Deus e a fé, elas são inseparáveis. Você não pode viver sem uma. Se tivermos fé, estamos com Deus e sem Ele não há fé. A palavra de Deus diz em 1 João 5,4: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não podemos dar um passo na nossa vida sequer sem a fé, pois estaremos agindo sem a companhia de Deus, e Deus, Ele não habita na incerteza. Onde não está a fé, reina o pecado. Se não quisermos errar na vida, se não quisermos tropeçarmos, se não quisermos cometermos os mesmos erros, se não quisermos afundar num lamaçal, se não quisermos continuar sofrendo, se não quisermos continuar levando a vida que nós estamos levando, nós precisamos agir pela fé. Tome decisões que provêm da fé. A fé é a saída. A fé, ela te dá a certeza necessária para que você alcance os planos de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe muito sua vida, em nome de Jesus. E por fim, nós chegamos à nossa reflexão do dia. Eu me lembro quando era um pouco mais jovem, eu tinha ganho um certo eletrônico e eu abri ele, estava esperando muito tempo por aquilo, e eu abri aquilo e eu logo coloquei na tomada. E logo quando eu coloquei na tomada, aquilo deu uma explosão, explodiu a tomada, explodiu ali aquele cabo. E meu pai falou assim para mim: poxa, você não leu o manual? Você não leu que aquele aparelho não era 220? Você não leu que aquilo não era 220? E eu falei: poxa, eu não li, eu não vi. Você pega um celular, você pega qualquer coisa que vem com um manual, que vem com instruções. Se você não lê aquilo, você vai acabar usando aquilo da maneira errada. Você vai acabar fazendo as coisas erradas. Então, a nossa fé é da mesma forma. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé. E sem fé, a gente não consegue agradar a Deus. Então, nós temos um manual, a palavra de Deus.
Que esse manual seja a base para a sua vida, para que você não faça as coisas erradas por aí. Para que você não saia por aí e dizendo após, poxa, eu não sabia que ia acontecer isso, eu não sabia que seria assim. E assim como um sinal de trânsito, existe o vermelho para você parar, e existe o amarelo para você ter cuidado, e existe o verde para você seguir. Quando o sinal vermelho na sua vida tocar o pecado, pare. Quando o sinal amarelo chegar na sua vida, pense, tome cuidado. E quando o verde, a fé em Deus estiver convicta, siga. Antes de fazer qualquer coisa em sua vida, ore e peça a Deus a fé necessária para lutar as lutas da sua vida. Busque antes a vontade de Deus. Ore até ter a convicção de que o Senhor fará maravilhas na sua vida. Então, quando sentir aquela certeza necessária, vá em frente, porque Deus está indo na sua frente e o Senhor estará sempre contigo. Amém? Deus abençoe muito sua vida. Eu sou Lucas Rinaldi, este foi mais um quadro F5. Nos vemos na semana que vem e até mais. Quando você ora, o exercício da oração não é um exercício fácil. Porque o Senhor Jesus Cristo, a única coisa que Ele ensinou foi orar. As outras coisas são, não vou dizer que são fáceis, mas há um empenho e nós podemos vencer essas outras coisas. Mas orar é difícil. Concorda ou não? Orar é difícil, irmãos. É difícil. E muitas das vezes nós não sabemos, como o Senhor disse lá em Mateus capítulo 6, falar com vãs repetições. E quando nós não sabemos o que falar para Deus, devemos nos lembrar dos salmos. E podemos abrir a Bíblia nos salmos e orar através dos salmos. Isso já dizia o nosso patriarca Natanael, que tinha o hábito de orar através dos salmos. E os salmos falam muito aos nossos corações. Dito isso, este salmo, ele fala de uma revelação geral da criação de Deus. É como nós estudando o Antigo Testamento, quando somente o sumo sacerdote podia adentrar no lugar santo dos santos, que era uma posição, direito de somente o sumo sacerdote. E quando o Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, bradou, tudo está consumado, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso significa que todos nós agora, como diz 1 Pedro capítulo 2, verso 9, nós somos sacerdócio santo. Você é um sacerdócio santo se está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Você pode adentrar no lugar santo dos santos, na presença de Deus. Então não existe mais véu. Da mesma maneira, podemos ilustrar isso com a criação. A criação do mundo, não existe nada encoberto que uma pessoa em sã consciência possa olhar para esse espaço, por exemplo, como disse o Senhor Deus para Abraão: olha as estrelas do céu, vê se você consegue contá-las, assim será a sua geração. Então, quando nós olhamos para os astros, para o céu, nós vemos a grandeza de Deus.
E quando nós olhamos para o interior de nós podemos ver a lei moral de Deus está em cada um dos seres humanos. Hoje vivemos, e isso é comum em toda a sociedade humana, numa depravação geral. E essa depravação geral quer tirar, quer remover algo que está intrínseco dentro do nosso ser. Assim como nós somos formados, carne, osso, sangue, os elementos que compõem o nosso corpo, assim também o nosso homem interior, ele é composto da sua espiritualidade e da sua moralidade, que é algo que, por mais que ele esteja diante da perversão, ainda eu creio que existe alguns lampejos da moralidade, do que é certo, do que é errado, nos comportamentos das pessoas. Então nós podemos enxergar isso nesse salmo, porque não é algo que está encoberto, oculto, como muitas religiões querem levar as pessoas ao ocultismo, às trevas, aquilo que está atrás de uma cortina, aquilo que é para um degrau muito alto da pessoa chegar. Como diz a maçonaria, por exemplo, somente aqueles que estão no grau 30 podem atingir esse conhecimento. E tudo isso é falácia. Porque quando uma pessoa tem iluminada a sua mente pelo Espírito Santo de Deus, as trevas se dissipam e vem a luz do Evangelho. Então não existe nada oculto, irmãos. A criação está aí. Os homens, os cientistas estão reconhecendo cada vez mais a criação do mundo, a criação do homem, o nosso corpo humano, essa obra-prima que Deus criou. Isso poderíamos falar dos animais, dos vegetais, das questões químicas, físicas, que envolve a astrologia, que envolve todos os seres criados. Mas nós vemos, como diz o salmista, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, quando ouvimos esta palavra, Deus, é no hebraico Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que disse: haja luz e houve luz, o Deus que criou todas as coisas através da sua palavra. O mundo foi feito pela sua palavra. Então, este salmo, ele tem um sentido poético, mas ele tem um sentido teológico de grande profundidade, porque se nós formos para Romanos capítulo 10, verso 18, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, sobre esse tema do capítulo do Salmo 19. E quando nós vamos para Atos capítulo 17, quando Paulo estava na cidade de Atenas, quando ele viu a religiosidade daquele povo que tinha muita busca pela sabedoria, pela filosofia, ele olhou e viu aquele Deus desconhecido. E ele então pôde falar a respeito desse Deus desconhecido, e ele citou 3 filósofos gregos: Epimídades, Cleanto e Arato. Paulo
além do conhecimento teológico, judaico e cristão, era um homem de grande conhecimento na ciência. E ele pôde então argumentar com aqueles gregos da cidade de Atenas que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como se precisasse do auxílio do homem. Mas Deus é Criador, aleluia, Criador de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus, como diz aqui o salmista, silencioso. Mas no silêncio Ele se comunica, Ele fala, e Ele fala profundamente. Se lembram do profeta Elias? Quando Deus falou com o profeta Elias, estava depressivo, queria tirar a própria vida. Aí Deus o alimentou primeiramente, depois o levou a uma caverna, apareceram lá um trovão, depois um raio, e apareceu um vento, mas Deus falou com ele sussurradamente. Isso mostra o quê? Que nós hoje, nas nossas vidas, nós estamos como que vibrando, a nossa vida é muito agitada, muito frenética. Vocês vejam, por exemplo, os jovens, eles gostam do frenesi, dos movimentos. Por quê? Porque a vida os conduz a esse tipo de reação. Mas aqui nós vemos que Deus fala em silêncio. Hoje, quantas pessoas não ficam no silêncio, não conseguem se concentrar no silêncio? Elas precisam do barulho, da música, da televisão, da internet, do smartphone, de algo que produza companhia para elas. E aqui nós vemos que Deus se manifesta silenciosamente, quando nós podemos parar, meditar. Por isso que é importante a meditação bíblica, não essa meditação de yoga, de Tibete, mas uma meditação na palavra do Senhor, para que realmente esta palavra, o Espírito Santo possa falar profundamente aos nossos corações. É o que nós encontramos nesse texto. E aqui também uma outra coisa que eu acho importante é o sol, girando, que não está parado, mas girando sobre o seu eixo, o seu calor, a sua temperatura que emana do sol. Nos físicos é uma temperatura altíssima, que poderia torrar tudo que tem aqui na terra, mas está tudo dentro de um equilíbrio das estações, como nós vamos a partir de dezembro, né? Agora vamos entrar na primavera, já estamos na primavera, logo vai vir o verão, e com o verão vai vir o calor, e para muitos o calor é insuportável. Imagina se não houvesse essas camadas de ozônio, como seria este astro a percorrer toda a terra. Então isso nos mostra a grandeza de Deus, a criação de Deus, a perfeição de Deus na sua revelação geral. Por isso Paulo também vai dizer lá em Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, que Deus se revela através da criação e os homens ficam inexcusáveis diante do Senhor por causa dessa revelação. E a revelação geral, ela nos conduz para uma revelação especial. E essa revelação especial vai nos falar deste Senhor, que agora no hebraico é Jeová, que
que significa o Deus da aliança, o Deus que quer ter uma relação com a sua criatura, que é o homem, a coroa da sua criação, é o homem. Então, o salmista vai dizer a respeito da lei do Senhor: a lei do Senhor é perfeita, ela é suficiente, ela é poderosa, porque ela nos conduz ao caminho da vida, ela é lâmpada, ela é luz para os nossos caminhos. E aqui o salmista vai dizer, ela restaura a alma. A palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, vai agindo na nossa vida quando ouvimos, e ela restaura, ela dá vida, ela transforma. Ela tem transformado a sua vida, ela tem um efeito primordial na sua vida. Até quando você sente o poder desta palavra, que adentrou o seu coração e transformou o seu ser, sua natureza, uma natureza carnal, agora transformada numa natureza espiritual em Cristo Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então essa palavra, ela adentra, ela não força, ela não é imposta, mas ela vem no silêncio. E quem é a palavra encarnada? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o verbo que se encarnou, ele tomou a forma humana, e ele então, ele pôde ser esta palavra encarnada nas muitas fórmulas que nós podemos ver na criação criada por Deus. Podemos citar o sol. O Senhor Jesus Cristo falou sobre o sol. O Senhor Jesus Cristo falou sobre luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Por quê? Porque terá a luz da vida. Ele é o pão que desceu do céu, o pão que alimenta as nossas almas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a semente. Quando a semente cai em boa terra, ela germina, ela dá vida, ela forma uma árvore que dá frutos. O Senhor Jesus Cristo é a rosa de Saron, o lírio dos vales. O Senhor Jesus Cristo é o bom pastor que dá vida às ovelhas. O Senhor Jesus Cristo é a porta que conduz à vida eterna. Então são figuras da criação de Deus que nós vemos na revelação especial, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Este simbolismo tão profundo desta criação que Deus formou para vivermos neste mundo, que é um mundo tão belo, ao mesmo tempo um mundo tão longe de Deus, longe do Criador, mas através da palavra revelada, que é a Bíblia Sagrada, através da palavra encarnada, que é o Senhor Jesus Cristo, e através do Espírito Santo de Deus, este mundo ele pode ter um colorido diferente. Quando nós estamos em Cristo Jesus, por pior que nós possamos estar passando dificuldades, sofrimentos neste mundo, nós podemos nos regozijar em Cristo Jesus, que é o princípio de todas as coisas, que é o Criador de todas as coisas,
tudo foi criado por Ele e para louvor da sua glória. Isso inclui você, que foi criado por Deus. Deus soprou o fôlego de vida quando você nasceu lá no ventre da sua mãe. Agora, Deus quer soprar o vento de vida através do Espírito Santo no seu interior, para que você também possa receber essa vida espiritual. Quantos aqui estão gozando dessa vida espiritual? Louvado seja o nome do Senhor. Então, os preceitos do Senhor são retos, não existe caminho tortos, não existe desvio. Eles alegram o coração, irmãos. A lei do Senhor não é pesada. Eu me lembro que na minha meninice, quando falava de crente, tinha aquele preconceito: a crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, para as pessoas do lado, essa era a ideia e a formulação mental do que crente era uma espécie de um extraterreno, extraterrestre. Mas nós sabemos que quando estamos em Cristo Jesus, o Senhor vai aplanando os nossos caminhos que antes eram tortuosos, caminhos de morte, caminhos de condenação, caminhos debaixo da ira. Mas um dia aprove ao Senhor endireitar as nossas veredas, e a luz da aurora, ela vai brilhando até ser dia perfeito. Então os nossos caminhos, quando nós olhamos para trás, observamos de onde nós saímos e aonde nós estamos caminhando, nós sabemos que os caminhos do Senhor são retos. Concordamos piamente com a palavra do Senhor e mais, alegram-se ao nosso coração. Sentimos prazer de estar na casa do Senhor, sentimos prazer de ouvir a sua palavra, sentimos prazer de abrir a sua palavra e meditar na sua palavra, porque ela alegra ao nosso coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Não existe injustiça da parte do bom juiz, do justo juiz. Nunca podemos fazer isso, falar isso e pensar isso, porque o Senhor, Ele é justo, aleluia, e Ele tem nos justificado mediante o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez justiça por nós, para que através dele fôssemos feitos justiça para Deus. Este é o justo juiz. Cristo pagou essa justiça por nós. E agora, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o desfilar dos favos. Então agora, irmão, a partir do verso 11, nós vemos primeiro a revelação geral, do verso 1 ao 6. Parece que esse salmo, ele antes eram separados os assuntos, mas nós vemos uma fundição dos versos 7 até o verso 10, 11, existe a revelação especial da parte de Deus, e no restante dos versos 12 até o 14, nós vemos a aplicação deste salmo
na vida do salmista e também deve ser nas nossas vidas. Então, nós podemos ver isso. Além disso, verso 11: por eles se ademoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Isso significa um exame minucioso, que nós vemos na revelação geral, que nós vemos na revelação especial. Então deve haver no nosso coração um escrutínio para ver: será que eu estou concordando com o que o salmista fala dessa revelação geral? Será que este véu, existe um véu, ou é tirado o véu desta criação, que eu vejo que tudo foi criado por Deus? E depois nós vemos na revelação especial a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a palavra encarnada, e nós podemos ver: será que esta palavra encarnada se aplica ao meu coração? É isto que o salmista vai dizer agora: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. O salmista reconhecia que ele era uma pessoa que precisava da misericórdia e do perdão de Deus. Ele era como aquele publicano que o Senhor Jesus contou, do fariseu e do publicano que foram prestar um culto a Deus. O fariseu dizia, batia no peito: ó Senhor, sou religioso, dou oferta, dou os dízimos. E aquele publicano, ele batia no peito: ó Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Então é aquela pessoa que reconhece que é um miserável pecador, que precisa estar continuadamente na presença de Deus, se humilhando na presença do grande poderoso, para que realmente, se existe alguma falta, como diz aqui o salmista, sem haver esse discernimento, que o Senhor possa me perdoar das que me são ocultas, também da soberba. Guarda o teu servo, Senhor, que ela não me domine, então serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão. A soberba religiosa, irmãos, é algo perigoso, que nós precisamos ter muito cuidado. Quando Deus começa a usar um servo, uma serva, o inimigo faz de tudo para que a soberba adentre o seu coração. Então é algo que todos nós precisamos ficar vigilantes, mais um motivo de orarmos, de buscarmos a presença do Senhor, porque Jeremias 17:9 diz que o nosso coração, ele é enganoso. E são palavras que o salmista diz: então as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Ter a Bíblia nas mãos, ter a palavra nas suas mãos, é uma bênção. Hoje nós temos Bíblias para todos os gostos, né? De todos os tipos. Vai ser até um tema da nosso congresso apologético. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia não sei do que, Bíblia da reforma protestante, Bíblia apologética. Ter a palavra nas mãos, e nós damos muita ênfase para a palavra neste lugar, é algo maravilhoso. Você pode glorificar o nome do Senhor. Agora, pensa bem, ter a palavra na mente não é algo precioso?
Eu gosto muito dos pregadores que conseguem memorizar os textos bíblicos. Que facilidade, né? Ele cita um versículo, o texto, capítulo, versículo, e ele fala. É maravilhoso a ter a palavra na mente, porque a mente, de uma certa forma, são para nós os lugares celestiais da nossa batalha espiritual, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, nas regiões celestiais. Então a nossa mente, ela precisa ser guardada. E 1 Coríntios capítulo 2, verso 16 diz que nós temos a mente de Cristo. Mas para termos a mente de Cristo, o que precisamos? Ter a palavra de Cristo. Não adianta só falar, eu tenho a mente de Cristo. Mas e a palavra de Cristo? Está na sua mente? Agora, nós precisamos ter a palavra de Deus em mais um lugar, no nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos repetir? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. E aí, gostou do nosso programa? Então, ele foi feito para você. E para você aproveitar ainda mais da Igreja Evangélica da Paz, anote aí algumas informações. Todas as segundas-feiras nós temos aqui o nosso curso de formação de obreiros, curso de aperfeiçoamento de obreiro. Começa às 19h30 e vai até às 9h30. Esse curso se estenderá até o final de novembro de 2018. Então, você tem aí todas as segundas-feiras para aproveitar e crescer no conhecimento e na palavra de Deus. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos aqui na nossa igreja sede o culto de oração. Quarta-feira, também um culto de oração, só que no período da tarde, às 15 horas. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos o culto de adoração a Deus. Venha você com a sua família e traga também um amigo, um visitante. Todos os sábados nós temos culto aqui na nossa igreja. Sábados nós temos culto de jovens, culto de crianças, culto de missões, sempre alguma programação especial no sábado. E no último sábado de cada mês nós temos a celebração da Santa Ceia, todos os sábados às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários. Um às 9 horas da manhã com a Escola Bíblica Dominical e também com o estudo de algum livro com o pastor Natanael Rinaldi Filho, e também às 19 horas com o nosso culto evangelístico. Venha você, sua família, e também traga um amigo, traga uma pessoa que ainda não conheceu Jesus, que ainda não ouviu falar do amor de Jesus. Amém? Então eu espero você para estar aqui conosco na casa de Deus. E para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida que ficou faltando aqui a respeito da nossa igreja ou sobre a Bíblia, você pode ligar em nossa secretaria em horário comercial de segunda a sexta-feira. O telefone é o 3232-4337. E se você precisar de oração, nós temos um telefone específico, o nosso Disque Oração, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e também das 14 às 17 horas. O telefone do Disque Oração é o 3224-1383. Nós também temos aqui na nossa igreja sede, na Rua Silva Jardim 503, a nossa livraria, funcionando de segunda a sexta-feira em horário comercial, e também todo final de culto ela fica aberta, onde você pode adquirir os seus livros, bíblias, harpas cristãs, CDs, DVDs, apostilas dos nossos outros seminários e também dos seminários atuais e que ainda vão acontecer aqui na nossa igreja. Então, existe uma gama muito grande de materiais para você se aprofundar no estudo da palavra de Deus. É muito importante que nós sempre tenhamos algum livro, alguma Bíblia de apoio para que a gente possa estar sempre estudando a palavra de Deus. Então, Livraria da Igreja Evangélica da Paz, aqui na Rua Silva Jardim 503.
Nós também temos a nossa rádio online. Você pode nos ouvir através do nosso site, que é o www.iepaz.org.br, ou também pelo aplicativo. Você pode baixar o aplicativo diretamente no seu celular e também ouvir todo dia o nosso programa. Basta você entrar na Google Play e baixar o aplicativo digitando IEPAZ ou Igreja Evangélica da Paz. O programa vai ao ar de segunda a sábado, ao vivo, das 8 às 9 da manhã. E um detalhe, você também pode nos ouvir através do nosso Facebook. O Facebook é o iepaz.santos. Ali nós fazemos uma live onde você também pode ouvir a programação através do Facebook. Então, a nossa rádio online de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã. Bom, é isso. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência em estar aqui até agora conosco no nosso programa. Deus abençoe muito sua vida. Espero que Deus tenha falado ao seu coração através de tudo que foi dito aqui. Eu espero você na semana que vem com mais um programa, com mais uma mensagem, com mais um louvor. Eu vejo você e até mais. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1, 3233-2540. Clínica 2, 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.